Então vamos lá, pessoal. Quero falar nesse vídeo aqui sobre os módulos inferiores, tá? Tenho praticamente tudo já apresentado nos módulos de caixa reta, caixa canto reto e caixa canto L, tá? E aqui praticamente são esses módulos com a junção aqui das portas e internos com autoajuste, ó. Então você vai perceber que os módulos aqui são os mesmos, as configurações aqui são as mesmas, mas agora nós temos já o agregado aqui no caso de gavetas, agregado das gavetas, no caso de porta, que é agregado de porta, e assim sucessivamente, ó. Nesses casos de basculante, a gente tem o coxim, nos cantos L também as prateleiras, com e sem emenda, e aqui nós temos a opção, já mostrada na caixa, de fazer a edição aqui da posição, né? Caso você queira fazer o ajuste de posição aqui desse canto, você consegue fazer o ajuste, né, desse fechamento ali de maneira tranquila. Temos aqui módulo de forno. Esse daqui, que é o bloco talvez mais complexo dessa parte aqui de inferiores, é o bloco de gavetas editáveis, ó. Vou acessar ele para você dar uma olhada. E como que ele vai funcionar? Imagina que você queira, por exemplo, colocar ali várias gavetas com vãos diferentes. O que eu recomendo que você faça? Nós já temos aqui, ó, uma gaveta, um corpo de gaveta. Temos aqui também um coxim e uma frente. Se você não trabalha com esse tipo de fechamento aqui, esse tipo de padrão, coxim, você pode simplesmente deletar esse aqui de baixo e fazer a troca aqui dentro da caixaria de maneira tranquila. Caso você trabalhe com coxim, basta que você altere o tamanho aqui da tua frente em primeiro lugar. Então, vou acessar ela aqui, ó. Lembrando que primeiro você vai alterar as medidas externas, tá? Então, alterei aqui a minha medida externa, no meu caso 67, tá? Já deixei na largura e na profundidade que eu quero utilizar. E agora eu vou vir aqui selecionando a minha frente de gaveta e fazendo os meus ajustes, ó. Então, por exemplo, eu quero essa primeira frente aqui com 25. Eu digitei lá 25. Posso ajeitar também a questão das folgas aqui, tá? Eu vou zerar essas folgas. Direita e esquerda eu vou manter, que ela já está correta. E o entre portas aqui também eu vou deixar zerado, porque eu não vou usar ela desta forma, tá? Então, vai ficar assim, ó. A minha frente reta na posição correta. E aí eu vou selecionar essa primeira gaveta e vou fazer o meu ajuste, ó. Então, eu vou clicar nessa primeira gaveta. Antes disso, eu já posso pegar, inclusive, esse coxinho aqui e fazer o alinhamento dele aqui, ó. Esses daqui vão ter os eixos Z destravados, tá? Então, você consegue movimentar ele aqui de maneira tranquila. Pode ver que eu fiz a minha movimentação. Uma vez que eu tenha feito a movimentação, agora eu vou selecionar o corpo da gaveta, vou utilizar a escala e vou usar aqui a minha visão de raio-x para deixar essa gaveta na parte interna do meu coxim. Assim eu já garanto que ela vai ficar na altura certa, tá? Seleciono mais uma vez a frente e agora eu vou criar aqui a minha segunda frente. Então eu venho aqui, ó, M de mover copiando. Você tem a opção de travar o eixo, caso você queira, tá? Eu vou alinhar nessa primeira parte aqui e vou subir aqui, ó, direto os 25, que eu sempre gosto de deixar esse vão de 25 nesse meu método construtivo. Essa segunda frente aqui, ó, eu vou trabalhar, por exemplo, duas frentes numa altura de 30. Então, eu vou colocar 30 aqui. Quantidade de frentes, duas. Tá vendo que ele já tem ali? E agora eu vou fazer o ajuste da folga. Eu quero que ela tenha 25 no entre portas, tá? E essa seria a minha frente. Na verdade, eu vou precisar aumentar mais aqui, porque já não caberia uma outra gaveta. Mas é algo que eu poderia fazer também. Vou reduzir aqui, na verdade, para que a gente tenha um pouquinho mais de dinamismo. Eu vou colocar 20 para duas gavetas, ó, como você está vendo ali. Vou vir com o meu coxinha aqui copiado. E eu gosto de selecionar aqui, ó, com M de mover. Apertei o Ctrl para ele fazer uma cópia. Vou travar o eixo aqui no eixo azul. E vou cobrir um pouco aqui, ó. Ó, cobrir um pouco aqui, para mim já deixar o coxinho posicionado da maneira correta, tá vendo lá? Agora eu vou selecionar aqui o meu corpo de gaveta, e basta que eu venha aqui, ó, também com o M de mover, e faça uma cópia, já deixando ela livrando o meu coxinho aqui, ó. Então, se você travar o eixo, você tem a opção de selecionar ali, ó, e ele vai automaticamente se ajustar no vão. Na parte de cima, a mesma coisa, vou utilizar a escala aqui, ó, e alinhar aqui na minha parte de cima. Tá vendo? E no número de gavetas aqui eu vou fazer a alteração agora para duas, por exemplo. Fiz a alteração. Você percebe ali, ó, que tem um grande vão aqui, ó, entre a primeira e a última. Tá vendo lá?
E aqui, o bacana é que se você quiser subir um pouco o coxinha aqui, ó, você não tem nenhuma dificuldade. Então, eu posso simplesmente apertar aqui ó, o M subir, para que eu livre ali ó, a parte da minha gaveta. Ou se houver necessidade, você pode selecionar o corpo da gaveta e aumentar essa folga entre as frentes aqui. Ó. Posso colocar, por exemplo, 75. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar essa folga aqui, livrando mais na parte do coxim. Então eu consigo fazer uma gaveta menor, dessa forma. E aí eu vou vir aqui nesse bloco e vou subir aqui mais uma vez. Ó. Encostei lá. Vou subir 25. Vou pegar aqui o meu coxim também. Ó. Selecionei ele aqui. Ó. M Ctrl. Vou subir ele aqui travado o eixo. Tá? Para que ele consiga cobrir ali. Ó. Ele vai precisar ficar desta forma aqui. Tá vendo lá? Ó? Então, talvez vai ser necessário ajustar aqui o corpo das gavetas, tá? Por isso que é importante tomar cuidado ali na hora de utilizar esse tipo de método. E agora aqui na parte de cima eu vou fazer também um ajuste. Selecionei aqui o corpo de cima. Venho aqui, ó. Posso vir nessa parte aqui de folga, ó. Recobrimento superior tá 0. Se eu colocar menos 25, ele vai trabalhar uma folga. Quantidade eu vou colocar uma só. Ele fez uma gaveta inteira ali naquela parte. E agora eu vou selecionar o corpo da gaveta aqui e vou criar outra cópia. Subir aqui, alinhado no coxim, travado no eixo ali, ó. Pronto, eu já tenho a minha folga. Não são duas gavetas, é uma gaveta só. E eu venho aqui na altura e ajusto aqui no coxim que eu já tenho ali inserido no meu modelo. Olha que bacana. Então eu já fiz essa gaveta de cima. Essa gaveta aqui de baixo, nós tivemos um erro, tá vendo lá que ela tá pegando no coxim? Então é importante que você tome cuidado com isso. Caso você queira ajustar isso de maneira mais fácil, você pode vir aqui em portas e frentes e ocultar, selecionar essa caixa de gaveta e fazer a adequação aqui, ó, com base nos coxins, ó, tá vendo? Já vai ajustar ali, aqui na parte de baixo ele já está ajustado, olha que bacana. E aí você consegue vir trabalhando aqui as folgas, ó, tá vendo que aqui eu tô com bastante folga, posso reduzir aqui, ó. Olha lá, ó. Ele vai adequando lá para mim. Ó. Se eu colocar uma folga menor ainda, ele vai aumentando o corpo da gaveta, tá? E uma vez que eu tenho essa gaveta ajustada, reexibo as portas aqui, vou tirar da visão de raio-x e eu tenho meu gaveteiro totalmente personalizado e já dinâmico, tá? Porque se eu vier aqui, por exemplo, vou criar uma cópia dele aqui, ó. Imagina que você queira, por exemplo, usar esse gaveteiro em um outro projeto e fazer alterações normais aqui de largura e profundidade. Ó. Então eu consigo, por exemplo, colocar ele com 90. Ó, ele fez a edição aqui na largura e as minhas gavetas continuam respeitando os vãos, né? Sem nenhum problema, que é o que eu fiz esse bloco para realizar. Se você precisar também aumentar ou diminuir aqui a largura, a questão da profundidade também, se você mexer, vou fazer uma alteração aqui na profundidade, ó. Olha lá, ó. Se eu clicar aqui na trena para confirmar isso, ó, tá com 45. E os meus componentes internos aqui, ó, se você prestar atenção, mantém o respeito aqui. Quando você vai precisar ajustar esse tipo de bloco criado? Quando você tiver algum tipo de alteração na altura, tá? Quando você alterar a altura, como esses eixos eles não estão dinâmicos, você pode editar livremente. Então, toda vez que você fizer uma edição na altura aqui, vai ser necessário reajustar tanto os coxins quanto as frentes, quanto as gavetas. Mas essa foi a maneira que eu encontrei de deixar isso aqui mais livre para você fazer a utilização sem nenhum tipo de trava, tá? Então esse é o gaveteiro editável, talvez o mais complexo daqui. Nós temos esse aqui também, que é o gavetas horizontais editável, já mostrei em outro vídeo, mas você consegue aqui, nesse caso, colocar a quantidade de gavetas na altura, tá? Por exemplo. Se eu colocar 2, olha o que vai acontecer lá, ó. Tá vendo? Automaticamente ele vai criar ali gavetas em cima e embaixo. E esse aqui, ele sempre vai seguir as gavetas no tamanho igual, tá? Você não consegue fazer gavetas com vãos diferentes. Nesse caso, teria que usar a caixaria de conjugado mesmo para fazer ele conjugado. Você pode escolher, então, o tanto de gavetas na altura e também na largura. É só colocar ali, além de todas as outras configurações que já foram mostradas para vocês e estão funcionando normalmente aqui dentro dos blocos.
Tenho aqui também, ó. Tenho aqui também essa gaveta normal, a gaveta igual. Você pode usar, inclusive, para fazer gavetões. Ó. Se você colocar só 2 gavetas nesse vão aqui, ele já vai ajustar para gavetão. Não vejo necessidade de fazer 2 blocos, um para gavetão, um para gaveta. É só você fazer o ajuste aqui. Mas caso você queira salvar na sua biblioteca 2 blocos, pode salvar também, porque é possível renomear aqui o bloco, tá? Aqui o gavetão e basculante. É bem bacana que nós temos também aqui, ó, o coxim já inserido, tá? E você pode, inclusive, fazer ajuste. Já mostrei em outros vídeos aqui, ó. Selecionando o coxim, você tem a opção de ajuste na altura. E se você selecionar aqui a prateleira, você tem a opção também de ajuste na altura, tá? Então, assim você consegue usar esses módulos quando forem com coxim. Tem o balcão de lixeira, o balcão aqui que seria porta-condimento, porta-panos. E esse aqui que eu já mostrei em outros vídeos também, que é o balcão de portas editáveis, aonde a porta vai se autoajustar no vão que você levar ela lá, ó. Levei ela para o vão de cá, ó, ela vai se autoajustar. Caso você escolha aqui, ó, vão total na altura e não, né, vão total da porta e não, ele vai dividir de acordo com essa prateleira aqui que está inserida já dentro da caixa, tá? Então, se você quiser vários vãos aqui, essa prateleira aqui vai precisar já ter os vários vãos definidos. Para isso, é só clicar aqui na prateleira e fazer a definição dos vãos. Por padrão, ela vai com vãos iguais. E isso aqui já vai por padrão com vão total na altura, para você não ficar perdendo tempo ali fazendo o ajuste. Mas basta que você crie, por exemplo, cópias aqui, ó, para contemplar todo esse bloco. É só você criar cópias aqui e vir trazendo, que ele vai já autoajustar. Se você perceber esse tipo de erro aqui, ó, quando você criar as cópias, é bem tranquilo. É só movimentar ele um pouquinho para cima, que ele vai se autoajustar também. Ó, subir um pouquinho ali, ele vai fazer o ajuste. Esse remonte aqui das portas é totalmente configurável aqui na parte de baixo. Então, geralmente, porta central é 6 milímetros em cada lado. Nesse caso aqui, ó, quando um dos lados tem já uma porta, né, vai ter divisória, o lado da porta eu coloco 6 milímetros. Nesse caso, trabalhando com espessura de 15, tá? E aqui vai ficar dessa forma mesmo. No lado esquerdo, eu vou colocar 6 milímetros. Ele já adequou aqui. Do outro lado, 12. Então, você percebe que é um módulo bem versátil para você fazer o trabalho. Lembrando que você pode também alterar aqui, ó, na parte interna, o tamanho dos vãos, tá? Colocando vãos diferentes aqui, por exemplo. Primeiro vão com 30, segundo vão com 45. Ficar dessa forma aqui, ó. Uma vez que você tenha feito isso, você pode sair do bloco aqui, ó, botão direito, componentes dinâmicos, redesenhar. Ó, ele vai redesenhar o bloco, tá vendo lá? E a prateleira interna você também pode fazer cópias dela. M, movimentou, soltou, ela vai se autoajustar no vão equivalente, tá? Então é muito bacana esse bloco aí para você utilizar. E uma vez configurada a folga, ele já vai respeitar as folgas ali de maneira tranquila. Então é um módulo bem legal para você usar. Esse aqui seria o basculante inferior, bem tranquilo também de trabalhar. E aqui é um outro modelo de caixa de forno, onde você consegue definir aqui, ó, a altura do recorte, por exemplo, 45. Tá vendo? Aí ele aumenta essas peças superiores aqui. E também a largura do recorte. Por exemplo, vou colocar isso aqui com 50. Tá vendo? E esse aqui ele já recebe essas duas travessas internas aqui, ó, que são justamente para o forno ficar encaixado na parte interna, tá? Esse forno não fica com aquela borda para fora. É para você encostar ele nessas laterais aqui e ele vai ficar totalmente embutido e alinhado com essa frente externa aqui, ó. Já esse outro modelo de forno aqui, ele é mais padrão. Ele pega uma máscara inteira e faz o corte ali e você aplica, ele já vai ficar de forma externa, tá? Então esses são os blocos de caixaria inferior. Lembrando que tudo que nós já mostramos nas caixas vão funcionar também dentro desses blocos.